O poder da autocura. Como a física quântica pode ajudá-lo a ter uma vida sem doenças e com saúde. Por Wallace Lima, editora Gente. Capítulo 10. Espiritualidade e autocura. Espiritualidade diz respeito à nossa capacidade de estabelecermos um diálogo íntimo com Deus, com o universo, com a vida que nos cerca e nos sentirmos parte da construção desse belo projeto, reconhecendo as leis que o regem e nos colocando a serviço dessa grande obra, tendo como referência o chamado do nosso coração. Ao ler a Bíblia pela primeira vez aos 13 anos, ficou claro para mim que a religião institucionalizada havia se distanciado da mensagem vigorosa, profunda, amorosa e libertária do Mestre Jesus. A impressão que eu tinha era de que a prática religiosa havia se transformado em um ritual social que contribui com a ordem, alivia as dores das pessoas, mas que também está por trás de muito sofrimento, de muitas distorções e que muitas vezes se distancia completamente da orientação central dos mestres que inspiraram a religião. Foi só muito depois que vim a descobrir que espiritualidade e religião são coisas diferentes e que a religião tanto pode aproximá-lo da espiritualidade como distanciá-lo. Sou uma pessoa apaixonada pelo caminho espiritual, o que me levou a conhecer muitas religiões e me abastecer direto da fonte, a partir dos grandes mestres de cada tradição. Hoje, eu consigo ver a expressão do divino em todas as coisas e sou encantado com a inteligência que rege a grande orquestra da existência. Como diria Einstein, o que mais quero é saber o que o velho pensa, referindo-se a Deus. Às vezes eu me pego conversando com o velho, com essa inteligência espontânea, soberana e indescritível, e nessas conversas eu ora me pego pedindo uma compreensão maior para entender a grandiosidade e complexidade da existência, ora me pego dando risadas e cheio de gratidão por ter acessado algum conhecimento que me leva a autoconhecimento e a uma compreensão melhor de mim mesmo, das demais pessoas, da natureza, do universo. A sensação que tenho, muitas vezes, é a de que estamos diante de um grande espetáculo regido por um maestro que está em toda parte e que não cansa de nos surpreender e nos convidar para fazer parte desse show como protagonistas, como co-criadores dessa realidade incrível que é a existência em todas as suas nuances. A impressão que eu tenho com relação a muitas práticas religiosas institucionalizadas é de que elas se distanciaram tanto da mensagem original dos grandes mestres que congelaram Deus dentro de uma geladeira arcaica e impediram que o seu ímpeto criativo se manifestasse nos seus seguidores, ou seja, bloquearam o espírito, a energia da vida que pulsa incessantemente e nos convida a evoluir sempre. Com isso, muitas vezes a religião com seus ritos, dogmas e formalidades não serve de ponte para que a espiritualidade genuína se expresse. Além disso, a imagem de um Deus amoroso, que nos criou à sua imagem e semelhança, foi substituída por um Deus rancoroso, punitivo, que leva as pessoas a viverem com um sentimento de culpa e a se comportarem de maneira desconectada, desligadas da fonte, corrompendo o real sentido da palavra religião, que tem origem no latim religare, cujo sentido original está associado ao religar, ao reconectar com o divino, sendo que o que vemos muitas vezes é a prática religiosa conduzindo as pessoas ao desligar, ou seja, a um caminho que leva à desconexão da fonte. Uma mensagem atualizada do Mestre Jesus. Milagres ocorrem naturalmente como expressões do amor. O amor que os inspira é um milagre real. Nesse sentido, tudo o que vem do amor é um milagre. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Milagres são um caminho para ganhar a libertação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são, assim,
o meio e a revelação é o fim. Ellen Schuckmann, em Um Curso em Milagres. Na minha busca pela conexão direta com a fonte, com a espiritualidade, eu esbarrei em um dos livros cujos conteúdos foram integralmente canalizados e são atribuídos ao Mestre Jesus, Um Curso em Milagres e Cartas de Cristo. A consciência crística manifestada. Como cientista de mim mesmo e pesquisador da natureza humana, eu me acostumei a não negar nem ratificar de imediato novos conhecimentos, mas me coloco sempre à disposição para investigar, para tirar a prova dos 9 e partir das minhas próprias experiências. A partir das minhas próprias experiências. Ambos os livros apresentam conteúdos muito profundos, tanto que dizem que Um Curso em Milagres foi classificado como o segundo livro mais complexo da humanidade, perdendo apenas para Ulisses, do escritor irlandês James Joyce. Os dois trazem uma orientação para a libertação do ego, considerando que o ego nada mais é do que toda a programação mental e emocional que nutre as nossas crenças, na qual nos encapsulamos com o objetivo de criar a nossa identidade e nos proteger das ameaças reais e imaginárias que colocavam a nossa sobrevivência em perigo. Hoje, os dois livros são estudados quase no mundo inteiro por grupos de pessoas em busca do resgate de uma espiritualidade genuína inspirada no Mestre Jesus. Ao ler e reler os dois, a conclusão a que cheguei foi a de que ambos são profundamente fundamentados cientificamente e nos convidam a entrar em uma sintonia energética elevada. Não são leituras fáceis e fazem questão de trazer uma mensagem profunda, sensível e que nos traz esperança, coragem e inspiração para seguir o caminho evolutivo rumo à espiritualidade. O Dr. David Hawkins, um estudioso também do Um Curso em Milagres, chegou a identificar que o livro estava calibrado na frequência de 600 Hz, uma frequência muito elevada, equivalente à frequência da compaixão e da paz, e acima da frequência do amor incondicional, de 540 Hz. No livro Cartas de Cristo, o Mestre Jesus alerta: não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Essa frase é um convite inequívoco para a autorresponsabilidade e deixa claro que não existe um Deus punitivo. Nós mesmos é que terminamos nos punindo pelas nossas próprias escolhas. E o Mestre continua. Note bem. Por essa razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo conhecimentos científicos avançados, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Em seu livro Poder versus Força, Uma Anatomia da Consciência Humana, do Dr. David Hawkins, revela que suas pesquisas com cinesiologia aplicada chegou à conclusão de que a frequência do Mestre Jesus era de 1000 Hz, o maior nível possível da escala da consciência, e que a institucionalização do cristianismo e as sucessivas traduções bíblicas vinculadas a interesses econômicos e políticos levaram o cristianismo, nos dias de hoje, a estar calibrado na frequência aproximada de 500 Hz. Considerando que Hawkins usa uma escala logarítmica, a queda foi muito maior de 50% desde a passagem do Mestre Jesus pelo nosso planeta até os dias de hoje. Nesse texto, ele alerta que o cristianismo atual, com base em falsas doutrinas, terá uma morte natural. E o Mestre continua. Note bem, a atual crise mundial, que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. Aqui, o Mestre Jesus traz o contexto de crise mundial e até parece que está falando dos tempos de hoje, em que vivemos o desafio de pandemia de Covid-19, e traz de maneira categórica que nenhuma religião está preparada para conduzir o ser humano à paz e à prosperidade a partir das mudanças dos seus padrões mentais. E conclui: o verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos formados na consciência têm criado as calamidades
e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Mais uma vez o Mestre Jesus parece estar falando dos dias atuais. A sua fala mostra o perfeito conhecimento das leis da manifestação fundamentadas cientificamente por meio do colapso da função de onda, que é quando aquilo que existe potencialmente a nível da consciência no nosso mundo interior se manifesta no mundo material enquanto consciência global. Espero que o conteúdo desse livro desperte a inspiração nas pessoas religiosas, padres, pastores, monges, freires e em leigos a vontade de estudar a física moderna, bem como a neurociência e a epigenética, para contribuir de maneira eficaz e consciente com a elevação da frequência dos padrões mentais da humanidade. O que esses dois livros preciosos trazem é que há uma necessidade urgente de releitura da mensagem de Cristo, que vem sendo usada através dos séculos por agentes políticos, religiosos e econômicos como uma estratégia de dominação e não de elevação de libertação, que é o cerne da mensagem original do Mestre Jesus, voltada a tirar as pessoas da miséria material e espiritual que as leva a viverem doentes, como deixa claro quando afirma: o que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor. Ele também deixa claro o papel da mente no processo criativo quando afirma: percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação ao homem em si, de modo que se deve reescrever o Gênesis assim: antes da criação era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. A perspectiva trazida pelo Mestre Jesus é que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, desde os confins do universo a tudo o que se manifesta no plano terreno, desde um grão de areia até uma flor, uma árvore, uma floresta, todos os seres e tudo o que nela habita. O aprisionamento do ego. Na perspectiva dessas duas belas obras que trazem uma mensagem atualizada do Mestre Jesus, todo ser humano vive um desafio interior que equivale a um duelo entre duas grandes forças, o ego e o Espírito Santo, o poder criativo da mente universal. Por meio do ego, podemos criar qualquer roteiro, incluindo o que nos aprisiona e nos faz adoecer. Segundo David Hawkins, no livro Poder versus Força, podemos encontrar o rastro marcante do ego que nos aprisiona quando vibramos baixo na frequência da coragem, calibrada em 200 Hz. Nesse estado, estamos no território da força, das energias densas, caracterizadas pelas frequências baixas. Como já falamos anteriormente nesse livro, quando nós estamos em algum desses estados vibracionais, tudo parece ser difícil, pesado, tudo requer muito esforço, parece que estamos sempre remando contra a correnteza e, além disso, circunstâncias semelhantes às experiências negativas que vivemos no passado voltam a aparecer como se estivéssemos dando voltas em círculos. Investir em autoconhecimento que nos conduza à autorresponsabilidade, à superação da vitimização, nos coloca em marcha rumo à nossa autocura, e cada nível superado equivale a um salto quântico na mente. Ao atingirmos a frequência da coragem, de 200 Hz, nos encorajamos a mudar o roteiro da nossa história, a nos libertar do encapsulamento do ego e migrar para o território do poder, e a partir daí vamos trazendo mais leveza à nossa vida e começamos a ver as evidências de que o mundo lá fora é uma projeção do nosso mundo interior. De vítimas das nossas próprias crenças limitantes, passamos a ser artesãos conscientes do nosso próprio destino. À medida que evoluímos emocionalmente e espiritualmente, vamos acessando níveis mais altos de frequência, o que nos tira do domínio denso da matéria, da reatividade, da previsibilidade para o domínio das possibilidades. Quando somos mais onda, o que nos leva a observar o conteúdo dos nossos próprios sentimentos e pensamentos, identificar os padrões aprisionantes do ego e trilhar o caminho evolutivo sem volta.
Depois do nível da coragem, acessamos o nível energético da neutralidade, que é 250 Hz, e depois o nível energético da disponibilidade, 310 Hz. E a seguir, o nível da aceitação, 350 Hz, depois o da razão, 400 Hz, o do amor, 500 Hz, o da alegria e amor incondicional, 540 Hz, da paz e compaixão, 600 Hz, e por fim, o nível da iluminação, que varia de 700 a 1000 Hz. À medida que evoluímos na escala da consciência, vamos saindo do nosso pequeno mundo de uma percepção estreita para uma percepção expandida da realidade. De acordo com um curso em milagres, o que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. É a tua aceitação que o faz real. Se entronizas o ego em tua mente, a tua permissão para que ele entre faz dele a tua realidade. Isso é assim, porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Essa passagem nos convida a olhar para um conteúdo da nossa mente e treinar não se submeter a padrões de negatividade que puxam a nossa vibração para baixo, para o domínio da força. É assim que nos aprisionamos, que adoecemos. Ainda segundo um curso em milagres, precisamos aprender a pensar como Deus. Pensar como Ele é pensar como Ele. Isso engendra alegria, não culpa, porque é natural. A culpa é um sinal seguro de que o teu pensamento não é natural. O pensamento não natural será sempre acompanhado pela culpa, porque é uma crença no pecado. A mente sem culpa não pode sofrer. Sendo sã, a mente cura o corpo porque ela foi curada. Aqui o Mestre Jesus dá uma dica clara para identificarmos a presença do ego sempre que sentirmos culpa aliada à sensação do pecado. Já a sensação de alegria nos conduz ao alinhamento com o divino em nós. A superação da culpa nos liberta do domínio do ego e promove a cura da mente e do corpo. No livro Cartas de Cristo, o Mestre Jesus revela que quando estava no deserto, teve uma visão de um bebê recém-nascido. Primeiro viu um bebê recém-nascido como luz, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto esse bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, via a pura luz do poder criativo enfraquecer nele gradualmente, e em seguida ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Essa visão traz, de maneira simbólica, o encapsulamento do ego. Quando nascemos na inconsciência, somos pura luz, e à medida que vamos crescendo e nos desenvolvendo, vamos criando as couraças, as proteções, e cada um vai criando o seu mundo, a sua realidade particular, forjada pela maneira como interpretamos as experiências que vivemos, tendo como referência o comportamento dos pais, a cultura, a religião e tudo que de alguma maneira tem alguma influência no nosso sistema de crenças, que irá modelar as lentes através das quais percebemos o mundo. E Jesus prossegue falando sobre o significado das ataduras e correntes. Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas, os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior que provém do poder criativo. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo, que lhe permitem avançar e ter êxito, o objetivo da maioria das pessoas na Terra. De fato, quanto mais madura e acostumada a estes caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarras ela se torna dentro do domínio dos poderes de ligação e rejeição. Jesus está deixando bem claro que o caminho da libertação que nos levará ao caminho espiritual e, consequentemente, à nossa cura, está diretamente ligado à nossa capacidade de superação dos programas emocionais e mentais que nos aprisionam e nos deixam doentes. Essa programação doentia é o que mantém, segundo Hawkins, 85% da humanidade no domínio da força, da densidade energética, da tensão que promove as guerras, a corrupção e a violência generalizada. Muitas vezes, a prática religiosa também é catalisadora de preconceitos, ódio e intolerância, o que contribui para reforçar esses padrões e fortalecer ainda mais as ataduras e as correntes, tornando os seres humanos os mais algozes de si mesmos,
por serem estimulados a buscar a solução fora de si ou por acreditarem que tem um Deus a lhes punir ou recompensar, sem perceber que a punição e a recompensa é uma resposta energética ao que acredita, às suas ações. Para finalizar, o Mestre Jesus conclui: além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores, ganância, agressão, violência e violação. Estas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é poder de consciência criativa, no mais profundo do seu ser. As correntes e as ataduras a apertarão mais firmemente a cada ano que passar, até que ela perceba o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente e faça a devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado. A mensagem de Jesus é muito clara e coloca no nosso colo a inteira responsabilidade pela nossa vida, a necessidade de fazermos um inventário da nossa própria história para identificarmos os momentos em que fomos apagando a nossa luz e nos aprisionando com as correntes e ataduras do ódio, do medo, dos preconceitos, das preocupações, ansiedades e tristezas, aliados aos desejos egoístas que podem ter nos levado a processos de exclusão, violência, ganância e agressão. Jesus traz o arrependimento sincero e a devida reparação a algum tipo de prejuízo que tenha causado como algo essencial para a libertação. No Um Curso em Milagres, ele também fala da essencialidade do perdão, da superação do modo e da culpa para que a cura aconteça e que a doença nada mais é do que a insistência de se deixar orientar pelo ego. Uma nova espiritualidade para uma nova humanidade. A minha busca pela espiritualidade me levou ao estudo e à prática de várias tradições espirituais com o objetivo de investigar a transformação que elas proporcionavam. O Dalai Lama, mesmo sendo a maior referência do budismo tibetano da atualidade, tem demonstrado desprendimento e apontado para a importância de cultivarmos elevados valores como forma de conexão a um caminho espiritual, independentemente de você fazer parte de uma religião ou não. No livro Espiritualidade, um caminho de transformação, o Frei Leonardo Boff compartilha um diálogo do Dalai Lama que presenciou durante uma palestra dele e que traz um conteúdo esclarecedor sobre o real sentido do que é espiritualidade. O diálogo. Afinal, o que é espiritualidade? Espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior, respondeu Dalai Lama. E a pessoa continuou: mas se eu praticar a religião e observar as tradições, isso não é espiritualidade? O Dalai Lama respondeu: pode ser espiritualidade, mas se não reproduzir em você uma transformação, não é espiritualidade. E acrescentou: um cobertor que não aquece deixa de ser cobertor. A espiritualidade muda ou é sempre a mesma coisa? Prosseguiu a pessoa. E o Dalai Lama respondeu: como dizem os antigos, os tempos mudam e as pessoas mudam com ele. O que ontem foi espiritualidade, hoje não precisa mais ser. O que em geral se chama de espiritualidade é apenas a lembrança de antigos caminhos e métodos religiosos. E arrematou: o manto deve ser cortado para se ajustar aos homens. Não são os homens que devem ser cortados para se ajustar ao manto. Esse diálogo nos leva a refletir sobre o fato de que a espiritualidade é inseparável de uma transformação interior, de uma elevação do nosso padrão vibratório, contribuindo diretamente para nos conduzir do território da força para o território do poder, quando podemos acessar o nosso imenso potencial inato de autocura e sermos pessoas felizes, prósperas e realizadas. No mesmo livro, Leonardo Boff cita outro comentário do Dalai Lama que traz ainda mais clareza sobre o que é espiritualidade. O comentário: considero que a espiritualidade esteja relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, tais como o amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia, que trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros. Ritual e oração, junto com as questões do nirvana e salvação, estão diretamente ligados à fé religiosa, mas essas qualidades interiores não precisam ter a mesma ligação.
Não existe, portanto, nenhuma razão pela qual um indivíduo não possa desenvolvê-las, até mesmo em alto grau, sem recorrer a qualquer sistema religioso ou metafísico. Mais uma vez, a espiritualidade está sendo relacionada com as qualidades do espírito humano, que nos alça a sermos pessoas melhores, com um senso de responsabilidade e comprometidas com o bem-estar comum. O indivíduo é como uma cortiça no mar da consciência. Não sabe onde está, de onde veio, nem para onde vai e nem por quê. Vagueia neste enigma sem fim, repetindo as perguntas século após século, e assim continuará se não passar por um salto quântico na consciência. David Hawkins, em Poder versus Força. O poder da bondade, gentileza e compaixão. Richard Davidson é PhD em neuropsicologia, pesquisador de ponta da área da neurociência, premiado internacionalmente e eleito pela revista Times como uma das 100 personalidades mais influentes do planeta. Inicialmente, o foco do seu trabalho era o estudo dos mecanismos cerebrais associados ao estresse, à ansiedade e à depressão. A guinada na sua vida começou ao conhecer a meditação quando estava no segundo ano da Universidade de Harvard e decidiu ir para a Índia para investigar como treinar a sua mente. Foi quando descobriu que uma mente calma pode produzir bem-estar em qualquer circunstância. Ele passou a investigar com profundidade o papel das emoções e se surpreendeu como as estruturas do cérebro podem mudar em apenas 2 horas por meio de práticas de meditação e pôde assim comprovar a neuroplasticidade cerebral e o efeito direto na expansão dos nossos genes, que é a base da epigenética. A neuroplasticidade é uma propriedade intrínseca do cérebro humano e mostra o imenso potencial que temos de reprogramar o nosso cérebro. Davidson descobriu que zonas como inflamação ou com tendência à inflamação reduzem-se rapidamente com a prática da meditação, o que o levou a utilizar suas descobertas para tratar a depressão de maneira natural. No entanto, o impulso para um grande salto quântico na sua vida aconteceu em 1992, quando conheceu Dalai Lama. Segundo ele, Dalai Lama lhe disse o seguinte: admiro seu trabalho, mas acho que você está muito centrado no estresse, na ansiedade e na depressão. Nunca pensou em focar suas pesquisas neurocientíficas na gentileza, na ternura e na compaixão? O Dalai Lama não fazia ideia de que estava estimulando uma das áreas de que mais se desenvolvem hoje em dia no campo da psicologia e da neurociência, que é a psicologia positiva. Em vez de focar apenas o estudo das doenças, passamos a focar os estados emocionais que promovem a cura e a saúde. Davidson se comprometeu a estudar a ternura, a gentileza e a compaixão, 3 palavras que nunca haviam sido citadas antes em estudos científicos. Isso levou a descobrir que há uma grande diferença entre empatia e compaixão, que ativam circuitos neurológicos diferentes no cérebro. Na empatia, nos identificamos com os sentimentos das outras pessoas a ponto de sentir o que elas sentem. Já a compaixão é um estado superior, que nos possibilita ter ferramentas que nos levam a nos comprometer em aliviar o sofrimento. A ternura, por sua vez, faz parte do circuito de compaixão e, junto com a gentileza, pode ser treinada em qualquer idade. Segundo Davidson, o estímulo da ternura em crianças e adolescentes impacta positivamente os resultados acadêmicos, o bem-estar emocional e a saúde. Ele ensina uma técnica bem simples para treinar a compaixão, inspirada nos ensinamentos do Dalai Lama. O primeiro passo é direcionar a mente para uma pessoa próxima que você ama. O segundo passo é se lembrar de um momento em que essa pessoa estava sofrendo e cultivar o desejo de liberar essa pessoa do sofrimento. O terceiro passo é ampliar o foco da sua atenção e compaixão para pessoas que não são tão importantes para você e, por último, para aquelas que o irritam. Um dos efeitos colaterais positivos desse exercício é a redução do bullying nas escolas. Outro desafio dado pelo Dalai Lama a ele foi o de implementar em uma plataforma mundial o programa Healthy Minds, Mentes Saudáveis em tradução livre. O programa tem 4 pilares, que são a atenção, o cuidado e a conexão com os outros, o contentamento de ser uma pessoa saudável,
que funciona como um antivírus para pensamentos negativos que podem desencadear a depressão. E, em último lugar, ter um propósito de vida, que é algo diretamente relacionado ao bem-estar, à saúde e à felicidade. Viver com um propósito e de maneira colaborativa é um dos traços das pessoas que vivem nas zonas azuis. Davidson, com suas brilhantes pesquisas, pôde comprovar que a base para um cérebro saudável é a bondade, algo nunca antes estudado em um ambiente científico. Essa parceria de Richard Davidson com Dalai Lama mostra quanto o encontro da ciência com a espiritualidade tem o potencial de proporcionar inúmeros benefícios para a humanidade. O livro Treine a Mente, Mude o Cérebro, de Sharon Bagley, relata o encontro de cientistas brilhantes na área da neurociência com o Dalai Lama, entre os quais Richard Davidson. Quando você tomar a decisão de educar o seu coração, poderá iniciar uma nova relação com você e com o mundo e compreender por que o seu corpo está dotado de tecnologia certa para curá-lo através do caminho do seu coração. Conclusão. Eu fiz questão de terminar esse livro falando de espiritualidade, pois há uma relação direta entre prática espiritual, saúde e doenças. E aqui é bom deixar claro que você pode atingir os níveis mais altos de espiritualidade sem que precise pertencer a nenhuma religião institucionalizada. É sempre bom lembrar que grandes mestres espirituais como Jesus, Buda e Osho, por exemplo, não faziam parte de nenhuma religião. No caso de Osho, um mestre espiritual indiano que morreu no século passado, percebendo o risco de transformar os seus ensinamentos em uma doutrina, ele queimou todo o material que estava sendo estruturado com esse objetivo e desautorizou seus discípulos a criarem qualquer igreja em seu nome. Todo o trabalho de Osho, que já foi publicado até hoje, trata-se das transcrições das suas palestras, que costumavam ser gravadas. Em seu livro Healing and Recovery, Cura e Recuperação, em tradução livre, o Dr. David Hawkins deixa claro que a programação da cura está dentro de cada ser humano e está condicionada à nossa visão de mundo e aos níveis de consciência. Ele evidencia que os níveis negativos de consciência abaixo da frequência da coragem de 200 Hz estão associados às doenças que se manifestam no corpo físico, e que os níveis positivos de consciência, do nível da coragem até o nível da razão entre 400 e 499 Hz, já carregam a capacidade de cura. No entanto, no nível do amor, 500 Hz, há uma grande capacidade de cura de doenças físicas, mesmo as mais graves e complexas. A partir do nível do amor incondicional e da alegria, de 540 Hz, passando pela compaixão, 600 Hz, a cura acontece automaticamente. Eu costumo dizer que o mais nobre papel de um médico quântico ou de um líder espiritual é contribuir para elevar a vibração dos seus clientes e seguidores. Assim estarão contribuindo diretamente com a cura nos níveis mais profundos da sua alma e os libertando das amarras do sofrimento perene e das doenças. E o mais importante é orientar para que aprendam a andar com suas próprias pernas, aprendendo a identificar os padrões de crenças limitantes e percepções de mundo que as levam a adoecer. O meu sonho de humanidade é que cada vez mais profissionais de saúde, coaches, padres, pastores, bispos, papas, políticos, jornalistas, artistas, advogados, youtubers e educadores tenham acesso a esse conhecimento. Hoje em dia, segundo Hawkins, aproximadamente 85% da humanidade está calibrada abaixo dos 200 Hz. Você já imaginou como será o nosso planeta quando 85% da humanidade estiver calibrada acima de 200 Hz? Creio que quando esse dia chegar, estaremos vivendo um verdadeiro paraíso na Terra. Para isso, eu tenho algumas dicas e recomendações quânticas para você se colocar em marcha para elevar a sua vibração, superar a frequência da coragem e migrar para as frequências superiores, em que poderá acessar a inteligência inata de autocura do seu corpo. Dicas quânticas para viver melhor. Exercite o perdão e o auto-perdão. Segundo o Mestre Jesus no livro Um Curso em Milagres, o perdão é uma escolha. O perdão é o meio designado para o fim da percepção. O perdão varre as distorções e abre o altar para a verdade. A mente que não perdoa é cheia de medo e não oferece espaço ao amor para ser ele mesmo.
A mente que não perdoa é triste, sem esperança de descanso e de libertar-se da dor. A mente que não perdoa é dilacerada pela dúvida, confusa a respeito de si mesma e de tudo o que vê, medrosa e com raiva, fraca e ameaçadora, com medo de seguir adiante, com medo de ficar, com medo de acordar ou de adoecer, com medo de qualquer som, todavia com mais medo ainda do silêncio, aterrorizada pela escuridão e, no entanto, mais aterrorizada ainda com a aproximação da luz. Segundo, liberte-se da dor, elevando a vibração dos seus pensamentos. Segundo o Mestre Jesus no livro Um Curso em Milagres, a dor é uma perspectiva errada. Quando experimentada sob qualquer forma, é uma prova de auto-engano. A dor é um sinal de que as ilusões reinam no lugar da verdade. Só os teus pensamentos te causam dor. Nada exterior à tua mente pode ferir-te ou machucar-te de modo algum. Além de ti mesmo, não há causa que possa te atingir ou trazer opressão. Ninguém, além de ti mesmo, te afeta. Nada no mundo tem o poder de deixar-te fraco ou frágil, mas tu és aquele que tem o poder de dominar todas as coisas que vês, meramente reconhecendo o que és. Buda também disse: nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano quanto os teus próprios pensamentos. O livro Cartas de Cristo diz: se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos, mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos, mudem suas ações decorrentes desses pensamentos. Aquilo que está à sua mente criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. Terceiro, liberte-se da culpa. Possivelmente a culpa é um dos sentimentos mais destrutivos e paralisantes que podemos ter. Superar a culpa é também libertar-se de passado punitivo e subir na escala da frequência em busca do roteiro da cura dentro de nós. Acompanhe o que Bert Hellinger tem a nos dizer sobre a culpa. Sentimento de culpa é substituto da ação. Quem sente culpa não faz nada, permanece passivo. O sentimento de culpa é um sentimento pequeno, enquanto que assumir seus atos e consequências é grande e tem força. A culpa existe em diversos contextos e é sentida de diferentes maneiras. A pior culpa que experimentamos é quando fazemos algo que coloca em perigo a nossa pertinência à família de origem. Portanto, o medo da exclusão é o pior sentimento de culpa. Agora, acompanhe o que o Mestre Jesus tem a nos dizer sobre a culpa no livro Um Curso em Milagres. A libertação da culpa é o desfazer de todo o ego. Não faças ninguém ficar com medo, pois a culpa do outro é a tua. E obedecendo às ordens duras do ego, trazes para ti mesma sua condenação e não escaparás da punição que ele oferece àqueles que o obedecem. A culpa te cega, pois enquanto vires uma única mancha de culpa dentro de ti, não verás a luz. E ao projetá-la, o mundo parece ser escuro e estar amortalhado na tua culpa. Não tenhas medo de olhar para dentro. O ego te diz que tudo é negro de culpa dentro de ti e pede que não olhes. Em vez disso, pede que olhes para os teus irmãos e vejas neles a culpa. No entanto, isso não podes fazer sem permaneceres o ego cego. Pois aqueles que veem os seus irmãos no escuro e culpados no escuro no qual eles os amortalharam, estão por demais temerosos para olhar para a luz interior. Quarto, honre, reconcilie-se, perdoe e tome os seus pais. Foi por meio dos nossos pais que a vida nos foi dada. Compreender que não estamos aqui para mudar os nossos pais, e sim para mudar a nós mesmos, é fundamental para seguirmos nossa jornada evolutiva e elevarmos a nossa vibração na escala de frequência. Reconcilie-se com eles e aceitá-los como são é uma das decisões mais poderosas que podemos tomar no sentido de curar nossas vidas. Bert Hellinger nos lembra que os vícios dos filhos estão associados à exclusão do pai do sistema.
A exclusão é a maior causa das doenças dentro do sistema familiar. Vamos ver o que Bert Hellinger tem a nos dizer sobre os pais. Se os pais fossem perfeitos, se a mãe fosse a ideal, não seríamos capazes de viver, não teríamos a força para viver. Somos capazes de viver porque os nossos pais têm falhas. Somente quando nós gostamos também dos pais como eles são, é que gostaremos de nós mesmos e dos outros. Tomar é um processo básico. Eu estabeleço um limite bem claro entre aceitar e tomar. O aceitar é benevolente. Tomar algo significa eu tomo assim como é. Esse tomar é humilde e concorda com os pais assim como eles são. Quando faço isso, eu também concordo comigo mesmo, assim como sou. Isso tem algo profundamente conciliatório. É como descansar, enfim. Está além de qualquer julgamento. Não é bom nem mal. Quem se vangloria dos pais tão pouco os tomou. A idealização também exclui o essencial. Quinto, autorresponsabilize-se e supere o vírus da vitimização. A primeira nobre verdade anunciada pelo Buda Sakyamuni, após o seu despertar, traz a premissa de que o sofrimento existe, que todos somos suscetíveis a viver em sofrimento e que a origem do sofrimento, de acordo com a segunda nobre verdade, está no apego e na ignorância. Como tudo na vida é transitório e impermanente, apegar-se às formas fixas é fonte de sofrimento. Por outro lado, ignorar as leis universais, como a lei de causa e efeito, que nos torna plenamente responsáveis pelo que semeamos, equivale a atirar no próprio pé e sair por aí em busca de culpados. Na terceira nobre verdade, Buda diz que é possível cessar o sofrimento, e na quarta nobre verdade, ele ensina o caminho dos 8 passos para a libertação do sofrimento, conhecido como o nobre caminho óctuplo. Esse é um caminho seguro, orientado pela autorresponsabilidade, e nos mostra como nossa vida é uma mera resposta às nossas ações no mundo. A autorresponsabilidade passa a ser o único caminho para nos libertarmos do sofrimento. A primeira etapa do caminho é inspirada pelo discernimento e está associada a ter uma compreensão ou entendimento correto e a ter um pensamento correto, que implica abandonar pensamentos inábeis que podem gerar sofrimento. A segunda etapa se enquadra na categoria da virtude, que inspira a fala correta, ação correta e modo correto de vida correto, que envolve o abandono de atividades inábeis e estados mentais inábeis. E por último, a etapa do caminho que se enquadra na categoria da concentração, que orienta o esforço correto, a concentração correta e a atenção plena correta, que implica o abandono da ganância e da aflição em relação ao mundo. Tudo começa com a compreensão ou entendimento correto, que nasce da convicção de que nossas ações se originam das nossas escolhas e de que a qualidade dos resultados que obtemos depende de termos intenções hábeis ou inábeis que orientarão as nossas ações no sentido de superarmos o sofrimento ou nos afundarmos nele. A compreensão correta é a vontade de empreender um autoquestionamento, sobretudo no que diz respeito ao nosso comportamento. É o entendimento que nos tira da ilusão e que evita o caminho da ruína. É uma maneira de ver e entender a vida que nos conduz à própria sabedoria. Essa compreensão nos traz clareza para entender que tudo se origina e tudo cessa quando cessam as causas que deram origem. Na tradição budista, acredita-se que grande parte do karma negativo é criado por meio da fala. Para evitar karma negativo, recomenda-se a prática da fala correta, o que equivale a não mentir, não ser fingido, não ser rude e sarcástico, não provocar irritação, difamação, não ser orgulhoso ou arrogante, insultoso, crítico, amargo ou cáustico, injustificadamente extravagante ou pomposo. Por outro lado, existem 4 diretrizes que nos orientam a acumular karma positivo com relação à fala, que são comprometer-se em só falar a verdade, evitar deixar-se seduzir por notícias falsas e propagar mentiras que possam fazer mal a alguém. Ser compassivo ao falar, procurando se expressar de maneira gentil e educada, ser encorajador,
procurando contribuir por meio de uma palavra de carinho, de apoio, capaz de animar e proporcionar alegria a alguém. Ser prestativo, ajudar ao próximo por meio das palavras, com orientações que sejam úteis, motivadoras e libertadoras. Usar a linguagem para compartilhar o nosso melhor por meio do diálogo e da argumentação é uma maneira também de sedimentar em nós o nosso melhor, a nossa melhor versão. No livro Um Curso em Milagres, o Mestre Jesus também reforça a importância da autorresponsabilidade no capítulo 21, versículo 2. A responsabilidade pelo que se vê. Dizes apenas isso, mas dizê-lo com convicção e sem reservas, pois aqui está o poder da salvação. Eu sou responsável pelo que vejo, eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que eu quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Não te enganes mais a ti mesmo pensando que és impotente diante do que é feito a ti. Apenas reconhece que tens estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. No livro Cartas de Cristo, o Mestre Jesus compartilha mais uma mensagem vigorosa, nos convidando a sermos os únicos responsáveis pela nossa salvação. Eu sei que esta afirmação trará muito pesar aos seguidores sinceros da religião cristã e àqueles que concentraram sua fé inteiramente na pessoa de Jesus. Mas digo a verdade, para que você consiga desfazer-se da condição humana que o impede de compreender plenamente a verdade universal e a verdadeira natureza da condição espiritualmente humana, que eu chamei de reino de Deus, você deve afastar-se dos velhos dogmas de salvação pelo sangue do Cordeiro, a Trindade e outras crenças, e vir com a mente perfeitamente aberta e receptiva para a verdade da existência. Nenhuma outra salvação é possível. Deus não pode salvar você, uma vez que, se a humanidade ignora os fatos da existência, continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos, assim criando a sua própria enfermidade e miséria. O que você deve entender é que, seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, este é um erro humano, posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural, inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Essa é a verdade em cada nível do ser. Portanto, você não pode ignorar os problemas da sua existência individualizada e acreditar que Deus salvará você deles. As mensagens são muito claras. A estratégia da criação não é ter um agente de fora que venha resolver os nossos problemas e nos salvar dos nossos pecados. Isso implicaria que os seres humanos não tivessem a chance de evoluir, se redimir, enfim, aprender que as suas ações reverberam nas suas vidas e que só investimento no aprimoramento integral do ser, respeitando as justas leis universais, é o caminho que nos libertará do sofrimento e nos guiará em direção à luz, ao amor, à paz, à abundância, à saúde e à prosperidade. O mestre Buda indicou, por meio das 4 nobres verdades, uma programação que equivale a um software para libertar do sofrimento e da roda do karma, que nos leva ao sofrimento cíclico. O Mestre Jesus veio nos ensinar a pôr em prática a fé e o amor como fundamentos básicos para a manifestação dos milagres na nossa vida, da nossa cura e da libertação dos pecados por meio do aprimoramento do nosso ser. Sexto, pratique os 5 compromissos. Dom Miguel Ruiz, reconhecido como um nagual, mestre espiritual na tradição tolteca do México, também compartilhou um caminho de libertação das crenças que bloqueiam a nossa evolução por meio dos 4 compromissos, que são orientações que possibilitam um treinamento mental e emocional para nos libertarmos das mentiras que nos acostumamos a contar para nós mesmos e que bloqueiam a expressão do amor e nos fazem adoecer. Relembrando, os 4 compromissos são: primeiro, seja impecável com a sua palavra. A palavra aqui refere-se à palavra falada, pensada e sentida.
o nosso diálogo exterior e interior. Aqui o pecado é algo que fazemos de mal a nós mesmos, pois tudo sempre volta para a gente como resposta das nossas ações. Segundo, não leve nada para o lado pessoal. Todo ser humano é um contador de história e todos representam por meio das suas ações e comportamentos as suas crenças que modelam a sua história pessoal. Terceiro, não tire conclusões. Tiramos conclusões sempre com base na nossa história pessoal, como se todo mundo pensasse e visse o mundo através da mesma lente que nós. Quarto, dê sempre o melhor de si. Como nossas ações sempre reverberam sobre nós mesmos, dar sempre o melhor de si é uma maneira inteligente de sempre atrair o melhor para nós mesmos. Recentemente, Dom Miguel Ruiz publicou junto com seu filho, Dom José Ruiz, o quinto compromisso, que diz respeito a sempre sermos céticos com relação ao mundo, às outras pessoas, mas aprendermos a ouvir o nosso coração e, sobretudo, sermos céticos com relação às mentiras que nos acostumamos a contar a nós mesmos quanto às dúvidas, julgamentos e opiniões que temos sobre nós. Observe que todos os compromissos representam atitudes que nos levam a superar a vitimização e sermos autorresponsáveis pelo nosso caminho. Sétimo, pratique os 7 princípios herméticos. Do Antigo Egito emerge um dos conhecimentos espirituais mais antigos da humanidade, os 7 princípios herméticos atribuídos a Hermes Toth, que teria vivido entre 1500 a 2500 a.C. Esses princípios também são inspirados em leis universais que correlacionam com os princípios da física moderna. São eles: primeiro, princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O universo que nós vemos e todas as suas manifestações é uma resposta às nossas percepções. Quando mudamos a nossa percepção da realidade, ela muda junto. Segundo, princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para realizar o milagre de uma só coisa. Esse princípio expressa a ideia de que nós, seres humanos, somos uma réplica do universo, de modo que quanticamente podemos acessar as infinitas possibilidades que o universo disponibiliza para nós. Ao mudarmos a nossa vibração, acessamos novas possibilidades de compreensão de realidade associadas à escala de consciência de Hawkins. Terceiro, princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Esse princípio antecipa o que a física quântica comprovou. Tudo no universo vibra incessantemente. Quarto, princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O símbolo taoísta do Yin e Yang representa bem esse princípio. As aparentes polaridades são aspectos de uma única realidade, como os dias e as noites, as estações do ano, o masculino e o feminino, o amor e o ódio. E tem um caminho que transcende essa polaridade quando escolhemos o caminho do meio, que no budismo é expresso pelas 4 nobres verdades, quando saímos do ciclo do sofrimento que revela o apego às polaridades. Quinto, princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas à medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Esse princípio nos lembra de que o universo é camuflado quanticamente, de que tudo vibra e de que o movimento incessante, a impermanência, equivale à assinatura eletromagnética do universo. Sexto, princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. O princípio da causa e efeito é um dos princípios fundamentais do budismo e também faz parte da mensagem de Jesus, tanto no Novo Testamento como nos livros Cartas de Cristo e Um Curso em Milagres. Há um consenso sobre esse princípio que equivale a um ditado popular que diz:
você colhe o que você planta. Ter consciência clara de que esse é um princípio fundamental nas nossas vidas nos convida ao aperfeiçoamento e à evolução contínua, que é a proposta desse livro. Acessar a cura física equivale ao resultado de uma profunda mudança interior. Sétimo, princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Reconhecer o masculino e o feminino em nós é também reconhecer nossos pais, a nossa origem, fruto de um homem e uma mulher. Negar qualquer um deles é negar a nossa essência. O universo inteiro se comunica, se diferencia e se movimenta por meio desse princípio. Acolher o masculino e o feminino é acolher a essência da criação em nós. Oitavo, siga as ordens do amor, ou princípios da vida de Bert Hellinger. Primeiro, todos têm o direito de pertencer. Essa ordem do amor, ou princípio básico da vida, baseia-se no fato de que os sistemas vivos não convivem com a exclusão. Ou seja, sempre que há uma exclusão no sistema familiar, independentemente dos motivos, alguém na futura geração da família terá um comportamento inconsciente que buscará resgatar a pessoa que foi excluída. A exclusão pode ter sido por uma doença, aborto, assassinato, vício, prostituição, homossexualidade ou motivo qualquer. Eu gosto do nome Ordem do Amor, pois o amor sempre inclui, procura soluções, aprende e evolui. Segundo, todos têm um lugar que lhes cabe dentro do seu grupo, que varia conforme o tempo pertencente a este grupo. Há, portanto, uma ordem hierárquica de precedência. Essa ordem deixa claro que quem chega primeiro na estrutura familiar ou em uma empresa tem precedência sobre quem chega depois. Entre casais, homem e mulher possuem a mesma hierarquia, estão em pé de igualdade. Já os filhos estão em um nível hierárquico abaixo dos pais, e por isso jamais devem ser envolvidos nos problemas dos pais ou assumirem papéis atribuídos originalmente a eles. Terceiro, equilíbrio no dar e receber. Tem uma teoria antropológica conhecida como teoria da dádiva, que demonstra que as relações prosperam quando há um movimento mútuo de dar, receber e retribuir. A terceira ordem do amor trata essa questão e mostra a importância de haver esse equilíbrio na troca. Quando recebemos algo, nos sentimos em dívida com a outra pessoa, e é natural que surja a vontade de retribuir. Isso pode gerar um movimento que nutre a relação quando feita com equilíbrio. No entanto, se uma das pessoas, por carência, se doa demais, isso gera no outro uma pressão de estar constantemente retribuindo, e quando a pessoa não consegue retribuir à altura, sente-se devedor do outro, o que gera desconforto. Por outro lado, a pessoa que se dá da mesma maneira desequilibrada, muitas vezes, exige reconhecimento, e quando isso não acontece de acordo com as expectativas, também gera desconforto e tende a comprometer a qualidade da relação. Essa ordem mostra que até para se vingar, para dar o troco ao outro, devido a alguma situação que gerou o conflito, é importante que se devolva com uma ação um pouco menos danosa do que a ação sofrida. Isso pode proporcionar o retorno do equilíbrio da relação. Já quando o troco é dado em uma proporção maior que a do dano sofrido, isso pode provocar no outro a vontade de revidar, de vingança, e isso tende a ser destruído e destrutivo nas relações. A complexidade da vida é gigantesca, e estamos tendo a incrível oportunidade de vivenciar essa experiência indescritível, conhecendo todas as regras do jogo. Faça o seu jogo com maestria e se disponha sempre a aprimorá-lo. Lembre-se de que cada carta do seu jogo afeta a sua vida e o universo inteiro. É por isso que todos nós estamos torcendo pelo seu sucesso. As suas conquistas passam a ser as nossas conquistas também. Uma rotina que me faz muito bem é sempre procurar acordar com alegria, expressando a gratidão pela vida, por tudo que vivi e que vivo. E eu sempre me olho no espelho e digo algumas frases de improviso.
No dia em que finalizei esse livro, eu me olhei no espelho e disse algo para mim que quero compartilhar com você aqui para te inspirar a fazer o mesmo, construir suas frases de afirmação. E fique também à vontade para usar essas usar essas que compartilho aqui. Sempre diga algo de bom para você, mesmo que ainda não se sinta assim. Lembre-se de que seu cérebro não diferencia o que é real do que é imaginação. Independentemente do que seja, ele vai começar a configurar essa realidade neurologicamente. As frases: eu sou maravilhoso. Eu sou encantador. Eu sou alegria. Eu sou demais. Eu vivo em paz. Finalmente chegamos ao fim da nossa jornada, que pode ser o início da tomada de uma nova consciência e fortalecimento da pessoa que você já é. Ter sido atraído para este livro não foi obra do acaso. Lembre-se do princípio de causa e efeito. Este livro é fruto da minha caminhada de aperfeiçoamento, evolução e autocura. Tudo o que compartilhei aqui é o que vivencio no meu dia a dia. Eu o convido a testar todas as premissas que foram compartilhadas aqui para que você possa compartilhar depois a sua própria experiência. Eu ficarei na torcida para que você possa ir até mais longe do que eu fui e ter resultados melhores do que eu já consegui até aqui. Lembre-se de compartilhar e levar à frente a sua transformação, como um mecanismo para possibilitar que mais pessoas acessem esse conhecimento e que você possa se aprimorar cada vez mais, e lembre-se de focar e elevar a sua vibração. Uma das premissas básicas da autocura é estar acima da frequência de 200 Hz, a frequência da coragem. Comprometa-se a atingir e ir além da frequência do amor, de 500 Hz, para que a programação da autocura seja instalada automaticamente em você. Com amor e gratidão, avante, Wallace Lima.